Olá, bom dia. É um prazer estar com você novamente, mais uma vez, nesse sábado, dia abençoado, dia que Deus nos dá. Sempre bom a gente poder dormir, acordar, levantar, tomar café e dizer que bom, estamos de pé e Deus nos concedeu a graça de nos dar um novo dia, uma nova manhã, a gente poder ver a luz do sol, a gente poder contemplar esse mundo que Deus fez, essa criação de Deus. Isso é uma bênção muito grande e que nós possamos louvar a Deus por mais um dia. Cada dia vivido, cada dia que nós estamos aqui, é um dia que Deus nos concede e é uma oportunidade para nós sermos gratos a Ele, pelo que Ele tem nos permitido viver, passar, superar e também vencer. Eu quero, nessa manhã de sábado, deixar uma palavra para você que se encontra em Atos capítulo 8, a partir do versículo 1, que começa dizendo assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E Filipe, descendo a cidade de Samaria, foi até lá e anunciava-lhes a Cristo. O que eu quero destacar aqui nesses poucos minutos com você? Primeiro, que a igreja de Cristo, ela não está isenta de passar dificuldades, de enfrentar problemas. Ela não está isenta de situações adversas, né, de sofrer, inclusive isso que a igreja aqui está passando, a igreja que enfrentou um período de perseguição. E essa perseguição veio sobre a igreja de Jesus Cristo, ali naquele início, naquele princípio, porque é o seguinte, às vezes é uma maneira de Deus falar conosco. A igreja, ela tem uma mensagem, mas às vezes essa mensagem, que pode ser um juízo, essa mensagem pode ser primeiramente para ela mesma. Ou seja, a igreja não está fazendo aquilo que devia fazer, aí vem uma dificuldade, e com essa dificuldade vem uma sacudida, vem uma mexida, e aí a gente, Deus está me incomodando, nos incomodando para a gente fazer alguma coisa. Lá no início, em Atos, quando aconteceu o Pentecoste, foi dito que depois que eles recebessem o Espírito Santo, eles deviam ir pregar o Evangelho. Final dos Evangelhos, Mateus, ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Só que a igreja se estabeleceu em Jerusalém e ali ficou. Ou seja, às vezes a gente se acomoda naqueles lugares que a gente estabelece para nós como lugares que são lugares que a gente diz assim: aqui é seguro, aqui eu estou bem, aqui eu estou protegido, aqui eu tenho um emprego, aqui eu tenho minha atividade, e a gente vai se acomodando, e o ministério, a missão que a igreja tem, às vezes ela fica em segundo plano e as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Então, qual é a ação de Deus numa situação como essa? O que é que Deus faz quando a gente se acomoda, quando a gente não faz aquilo que Ele quer que a gente faça? Ele age de alguma maneira para mexer conosco. Então a igreja, aqui em Atos 8, ela passou por esse momento de sofrer uma grande perseguição. E essa perseguição começa ali onde eles estavam mesmo, começa em Jerusalém. E aqueles cristãos, então, sem querer, por conta dessa perseguição,
eles começam a se espalhar, quer dizer, aquilo que eles deviam fazer naturalmente, eles começaram a fazer forçadamente, foram tendo que se espalhar, né? E por que era preciso isso? Porque a mensagem precisava ser falada, precisava ser divulgada, então o evangelho precisava ser pregado. E aí a gente olha, quer dizer, eu pego uma situação como essa e digo assim, esse ano de 2020 veio esse coronavírus sobre nós. Não é um coronavírus, não é um vírus que vem sobre a igreja, também sobre a igreja, mas vem sobre o mundo. A igreja também é afetada diante dessa situação. E aí, diante dessa emergência sanitária, diante dessa situação que se delineia a partir de tudo isso que está acontecendo, nós nos vemos na situação de ter que aprender algumas coisas, de nos mobilizar de outra maneira, de aprender a ser igreja de outra forma, de não ser igreja simplesmente quando eu digo assim, eu vou lá no templo ao qual eu pertenço e eu congrego com os irmãos. A gente está tendo que aprender umas outras formas da gente se reunir, de a gente se encontrar, de a gente fazer com que a igreja se reúna remotamente, online, por meio de determinadas plataformas, não é, de programas de computação, que a gente não sabe, que a gente não conhece, e a gente vai aos pouquinhos aprendendo essas coisas. Então Deus permite situações difíceis, Deus permite que a gente passe adversidades, que a gente enfrente problemas como a igreja de Jerusalém enfrentou, e ela teve que se espalhar, e ela foi para outro lugar, foi para Antioquia, e foi para Samaria, foi para outros lugares onde ela nem imaginava, e depois vai embora. E depois, em Atos, já metade de Atos, nós já encontramos essa igreja na Europa, na Macedônia e depois outros lugares. Então Deus permite isso, e eu creio que esse momento que nós estamos vivendo é exatamente uma situação assim. Deus está permitindo a gente enfrentar muitos problemas para que a gente crie meios, novas formas de alcançar outras pessoas, por meio das mídias sociais, por meio dessas transmissões. Nós estamos chegando a muitos lugares. Então o problema veio, ainda não está superado, nós estamos aí em meio a ele, mas estamos tendo a oportunidade de evangelizar e de pregar o evangelho. Não se esqueça disso. Deus quer usar você na sua obra. Um grande abraço, um dia abençoado, que Deus te abençoe, você, sua família, sua casa, e que você tenha um sábado e um domingo muito abençoado. Um grande abraço e até a próxima.